Como o nosso tema do Natal esse ano foi O Rei Chegou, a nossa própria mensagem estará abordando a chegada desse grande rei. E o nosso texto de leitura estará baseado em Mateus capítulo 2. Na semana passada nós meditamos em Mateus capítulo 1. Hoje faremos a leitura do segundo capítulo, escrito por Mateus, do versículo 1 até o versículo de número 12. E diz assim a palavra do Senhor: Depois que Jesus nasceu em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judeia, pois assim escreveu o profeta: Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá a Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: Vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós bendizemos o teu santo nome na pessoa de Jesus, aquele que nasceu um dia na história. Nós te bendizemos por essa celebração de hoje, por toda a exaltação da chegada do grande rei, do nascimento do próprio Jesus. Que o Senhor, pelo derramar do teu Santo Espírito, possa abrir os nossos corações para aquilo que ouviremos. Que o Senhor nos dê entendimento, capacidade de assimilar o que já está na tua santa palavra, para que na proporção que formos entendendo, compreendendo, o nosso caráter possa se tornar cada dia mais próximo do caráter de Jesus, do Senhor. É essa oração que nós fazemos, agradecidos por Ele. Amém. Meus irmãos, nós acabamos de ler uma parte dos evangelhos que pertence toda a uma tradição específica, aquilo que na academia é chamado de matéria exclusiva de Mateus. E isso por quê? Porque quando nós olhamos os evangelhos e comparamos, por exemplo, Mateus com Lucas, nós percebemos que Mateus, ele vai fazer referência à visita dos magos, mas não faz referência ao encontro dos pastores com Jesus na manjedoura. A história dos pastores parece que não era do conhecimento de Mateus, e a história dos magos parece que não era de conhecimento de Lucas. Ou se Mateus e Lucas conheciam realmente as duas histórias, é bem provável que cada um registrou aquilo que registrou, porque entendeu que só aquela história faria sentido com a narrativa que eles desejariam comunicar. Nós temos aqui nesse relato situações e personagens já conhecidos. Nós temos a estrela, nós vamos ter o próprio Jesus, nós temos os magos, nós temos os presentes. Todos esses elementos pertencem ao nosso próprio imaginário cristão, seja você protestante, seja você católico.
Essas imagens já estão implantadas em nós, em decorrência da leitura que nós fazemos sempre durante esse período. Só que não é só isso que nós encontramos nessa narrativa. Nós encontramos também uma outra figura, que ao longo da história ficou conhecido como o Grande. Nesse caso, Herodes. Herodes, o Grande. Quem foi essa figura que aparece nesse relato do nascimento do próprio Jesus? Ele era um político, e diga-se de passagem, um político muito astuto. Ele tinha uma mania de grandeza. Ele tinha uma visão de construção fora do comum para a sua própria época. Ele era, no mínimo, alguém desconfiado com o seu cargo que havia assumido lá em Israel. Só para os irmãos terem ideia de quem era Herodes, ele, perto do fim da sua vida, mandou matar os seus conselheiros ou aqueles que eram mais próximos a ele. Não contente com isso, mandou matar 2 dos seus filhos, desconfiado com o seu cargo. Não satisfeito com isso, mandou matar uma de suas próprias esposas. É esse Herodes que se encontra aqui nessa narrativa. Há um ditado desse período que se dizia que era melhor você ser um porco na casa de Herodes do que um dos seus familiares, porque se você fosse um dos familiares, você poderia ser morto, mas se você fosse um porco, ele não lhe mataria, porque ele não comia carne de porco. Então, era essa a realidade que o texto ele se encontra na narrativa, e é esse personagem sombrio que aparece aqui. Por que nós temos que saber disso? Porque o texto que nós lemos, ele traz um choque de realeza, um choque de 2 reinos, um choque de 2 governos. Um dos reis ficou sabendo que um novo rei tinha acabado de nascer. Dada a realidade de choque e de busca de poder absoluto, um desses reis deveria o quê? Deixar a história. E Herodes sabe que não deve ser esse, não deve ser ele, deve ser o rei nascido, que é o próprio Jesus. Somente um rei deveria continuar existindo. Era assim que Herodes pensava. Mas, meus queridos, a história ela fala de um fenômeno astronômico, que nós lemos aqui. A conhecida estrela que guiou aqueles magos do Oriente, ou os astrólogos do Oriente. Nós não sabemos se essa estrela, ela pertence a algum fenômeno astronômico normal. Não há como nós afirmarmos isso, até porque o texto fala que a estrela estava guiando esses magos até o local onde eles deveriam realmente encontrar o rei nascido. Nós não sabemos se foi a conjunção de alguns planetas, por exemplo, Saturno juntamente com Júpiter, alguns pensam. Não há como nós afirmarmos isso. Johannes Kepler, astrônomo nascido em 1571, ele propôs que esse fenômeno aqui dessa estrela é chamado de supernova, que é o momento em que uma estrela muito maior que o Sol explode e irradia uma luz absurda em todo o espaço, e seria isso o que teria ocorrido durante aquele período. Por que Johannes Kepler ele acaba dizendo isso? Porque no ano 5 a 4 a.C., chineses haviam constatado o nascimento de uma supernova. Então, foi isso? Não sabemos, mas nós sabemos que algo apareceu conduzindo os magos até o encontro com Jesus. É interessante que nesse período de Natal, e dentro do próprio texto que nós lemos, se faz referência aos 3 reis magos. A ideia de que esses magos eram reis é um acréscimo posterior. Nós sequer sabemos se eram 3. A conclusão que eram 3 somente se deve ao quê? Aos presentes, ouro, incenso e mirra. Mas, na verdade, não há como nós afirmarmos se só eram 3, ou, muito mais provável, toda uma comitiva. Dada a distância que eles percorreram, eles eram consideravelmente ricos, e eles não fizeram essa viagem sozinhos. Quem eram esses magos? Eles eram pagãos. Eles eram astrólogos. Eles buscavam estudar fenômenos naturais, entendendo que esses fenômenos fariam relação
com algum acontecimento político muito especial dentro do mundo. Havia um interesse naquela época por todo tipo de fenômeno astronômico. E o que é que nós vemos aqui? Nós vemos pagãos sendo conduzidos ao encontro da verdade, que é o próprio Jesus que havia nascido. Mesmo esses pagãos acreditando em superstições, Deus conduziu eles, à luz da superstição que eles mantinham, ao encontro do verdadeiro rei, que era Jesus, o Senhor. No texto aqui, nós não ficamos sabendo o exato momento em que esses magos encontram Jesus Cristo. Qual foi a distância de tempo até eles encontrarem a estrela e verem realmente Jesus juntamente com Maria e o próprio José? Não há como nós afirmarmos, mas com toda certeza, o que os magos viram não foi o que os pastores viram, de acordo com Lucas. É interessante que na tradição do Natal, nós colocamos no presépio os magos vendo Jesus numa manjedoura e uma estrela acima do presépio. Só que isso foi simplesmente uma confusão de episódios. Os magos, quando encontram Jesus tempo depois do seu próprio nascimento. Os magos não viram Jesus numa manjedoura, já encontram Jesus na sua própria casa, em alguma residência da qual José e Maria já se encontravam morando faz algum tempo. Dentro do cálculo de alguns estudiosos, é bem provável que se passou 1 ano após o nascimento de Jesus, que os magos o encontraram. Qual é a moral da história? Deus trouxe 2 sinais para o nascimento de Jesus: a manjedoura para os pastores, Lucas capítulo 2, e a estrela para os magos. Os magos já viram Jesus provavelmente com quase 1 ano. Os pastores viram Jesus ainda recém-nascido, todo enroladinho em pano, parecendo charutinho, é charuto, né, quando enrola o bebezinho, um charutinho, os pastores viram. Os magos não, já viram Jesus já um pouquinho mais corpulento, né, ainda com um ano, mas um pouco mais desenvolvido. Mas é só isso que nós aprendemos da história? Claro que não. Mateus aqui ele procura fazer um contraste entre pagãos e religiosos da época. O texto ele vai nos mostrar, meus irmãos, que algumas pessoas da época de Jesus conheciam nas escrituras do Antigo Testamento o local onde haveria de nascer o tão esperado rei, o próprio Messias. Mateus capítulo 2, versículo 5, vai deixar bem claro, quando Herodes pergunta, vem cá, me diga, onde que ele vai nascer? Olha, tem um texto lá nas nossas escrituras que vai dizer que é lá, realmente, em Belém. Os religiosos da época falam isso, mas são completamente o quê? Desinteressados. Os magos do Oriente, que não tinham relação nenhuma com as escrituras que hoje para nós é a do Antigo Testamento, foram ao encontro de Jesus. E os religiosos daquela época sabiam onde ele ia nascer e simplesmente ficaram com conhecimento teórico e não foram até onde Jesus se encontrava. Com quem realmente nós nos comparamos? Será que nós nos contentamos em simplesmente saber algo a respeito de Jesus e não estamos indo até Jesus? Ou será que pessoas que não conhecem Jesus acabam buscando e o encontram? E nós, por acharmos que já o conhecemos, não estamos mais indo realmente ao seu encontro. Com qual dos grupos será realmente que nós podemos nos comparar? Os magos, quando chegaram, os astrólogos, eles viram Jesus e entregaram presentes. Chá de bebê, depois do nascimento. Ouro, incenso e mirra. Dados os presentes que eles deram, à luz do que se entende no mundo antigo, esse tipo de presente aponta para uma grande personagem que havia nascido, mas também era um indicativo de presentes ofertados a deuses.
Se esses magos estão ofertando isso a Jesus, eles entendem que Jesus é mais do que uma criança bonitinha, é mais do que um recém-nascido. Eles entendem ou podem estar entendendo que aquela criança é muito mais do que qualquer outra criança, é o próprio Deus que se fez homem. Meus queridos, nesse texto aqui há uma grande inversão, quando nós comparamos com alguns textos do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, em Gênesis 41, você tem lá José, muito mais sábio que os magos do seu tempo. Quando você vai para Êxodo 7, 8, 9 e 10, você tem lá Moisés e Arão, muito mais sábios que os magos do seu tempo. Quando você vai para Daniel 2, você tem Daniel, muito mais sábio que os magos do seu tempo. Mas quando nós lemos aqui Mateus 2, aqueles que pertenciam ao povo de Jesus não foram tão sábios quanto aqueles que não pertenciam. Não viram realmente a criança que nasceu, mesmo sabendo onde ela haveria de nascer. E aqui eu quero fazer um adendo, abrindo aspas. O fato de Mateus relatar astrólogos, os magos, ele não está nos recomendando a sair agora, depois desse culto, aqui não tem banca de revista, né? Ou tem? Não, acho que não tem. Ir a Itapetinga e agora comprar uma revista de horóscopo. Não é isso. Porque não há recomendação bíblica para nós ficarmos olhando os astros e, à luz dos astros, procurar alguma explicação. O que Deus fez aqui com esses magos foi conduzir um grupo de pessoas que não tinham conhecimento do verdadeiro Deus. Ele conduz essas pessoas à luz da superstição delas, para que elas tivessem um encontro real com a verdadeira fé, que só é possível quando encontramos Jesus, o próprio Senhor. Amém, meus irmãos? Dando continuidade ao que nós queremos falar aqui. A chegada de Jesus, como grande rei prometido, como grande rei esperado, ele vai desafiar todas as nossas prerrogativas de domínio. A chegada do grande rei vai desafiar todas as nossas prerrogativas de comando da nossa vida. É isso que aprendemos com seu nascimento. E eu faço referência à clássica frase que ouvíamos muito: meu corpo, minhas regras. O nascimento desse grande rei desafia esse tipo de entendimento. Na verdade, meus queridos, o mundo, tudo que nele existe, inclusive os nossos corpos, só existem em decorrência do nascimento desse grande rei, que é o próprio Jesus, não em decorrência de nós. Não em decorrência de nós, mas em decorrência dele. Colossenses 1, versículo 15 e 16 vai dizer que Jesus é a imagem do Deus invisível, e foi por ele e para ele que todas as coisas foram criadas. Sua vida foi criada por causa dele. Se você existe, foi por causa dele e para ele. Se esse mundo ainda existe, foi por causa dele e para ele. Se você vive como um ser corporal, o seu corpo existe por causa dele e para ele. O nascimento desse rei vai desafiar as prerrogativas do nosso tempo, de achar que nós temos domínio sobre nós mesmos. Herodes percebeu: se esse rei está nascendo, o domínio do meu reino está em ameaça. E se nós nos achamos reis das nossas próprias vidas, o Natal vai dizer: o seu reino está ameaçado, porque o verdadeiro rei nasceu, e só há espaço para um, que é Jesus Cristo, o Senhor. Nós podemos até desafiar sua autoridade, e fazemos isso vez ou outra na nossa vida. Podemos desafiar a autoridade desse rei como exemplo de rebeldia, mas ainda assim, nesse caso de desafio da sua autoridade, o tecido da vida não pode ser manipulado ao nosso bel prazer. Sempre vão existir estruturas que fazem com que a realidade seja aquilo que ela é, a realidade. A realidade, seja ela qual for, nunca será manipulável de maneira infinita aquilo que realmente nós queremos. Nada é maleável de forma infinita.
Quando eu entendo isso, eu alcanço o desejo que toda pessoa quer, ser realmente livre. A liberdade se dá no conhecimento do próprio Jesus, a razão de toda essa realidade. A liberdade só é alcançada quando se entende que não podemos viver bem, não podemos viver plenamente, a parte daquele que é a razão da existência de tudo que existe. Jesus Cristo, o Senhor, aquele que nasceu, de acordo com essa narrativa. A atitude intempestiva de Herodes, em buscar silenciar esse rei que havia nascido, vai demonstrar que o nosso coração, não transformado por Jesus, não quer Jesus como rei. Quando o meu coração não é transformado por Deus, o meu coração não quer que Jesus seja rei, porque a atitude de Herodes é um exemplo daquilo que faríamos no lugar dele. Não desejaríamos que Jesus continuasse vivo, porque a vida dele seria um desafio às minhas prerrogativas de domínio do meu próprio viver. E aqui, meus queridos, muitas vezes nós queremos viver ou agir de uma forma que parece que tudo vai girar à nossa volta, como se tudo fosse dizer respeito a quem nós somos ou aquilo que fazemos. Se nós celebramos o Natal, e é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, esse sentimento vai ser incompatível com a celebração da chegada do Rei. Não somos nós que mandamos, não somos nós que fazemos algo, somos nós que obedecemos. A minha vida vai pertencer única e exclusiva a Deus. Se você está com 13, fez 15, está prestes a fazer 18 anos, achando que com 18 anos você vai ser dono da sua vida, você ainda não conheceu o Rei que nasceu. Não importa a idade que eu tenha, se Jesus é o Rei que é celebrado no Natal, é Ele quem tem domínio da minha vida e não eu que domino o meu próprio viver. Meus queridos, nesse Natal, busquemos realmente a Deus. Vou falar mais uma vez. Nesse Natal, busquemos realmente a Deus. Não simplesmente desejar somente aquilo que Deus pode nos dar, que é legítimo também. Somente Deus pode nos dar auxílio real. Somente Ele pode nos dar felicidade real, satisfação real, perdão real. Mas querer somente isso não é o mesmo que desejar a Deus. Nesse Natal, não busque somente o que Deus pode lhe dar, busque a Deus, independente daquilo que Ele realmente pode lhe dar. Porque se tem uma coisa que nós temos notado nos últimos tempos, são muitas pessoas abandonando Jesus, porque a sua vida não se deu naquilo que Ele tinha projetado, ou até mesmo idealizado. Jesus não deu aquilo que Ele tanto buscou, e por não ter dado o que Ele buscou, Ele simplesmente o quê? Abandona Jesus, porque a razão da vida dele não era querer Jesus, era querer aquilo que Jesus Cristo poderia lhe dar. No Natal, queira somente Jesus, porque se você tiver tudo, e não tiver Jesus, você é como alguém que não tem nada. Jesus, Jesus, e somente Jesus. Meus irmãos, essa implicação do Natal que nós falamos aqui, de Jesus ser exclusivo na celebração, e aquele que realmente tem domínio sobre a nossa vida, isso, quando nós refletimos, pode não trazer muito conforto. Se eu entender a implicação de Jesus como Rei, quando eu digo que Jesus é Senhor sobre tudo, eu estou dizendo que Jesus é Senhor. Oi. Quando eu digo que Jesus ele é Senhor sobre tudo, Ele é Senhor sobre tudo, inclusive o quê? Os nossos desejos.
Ele é Senhor sobre o meu, sobre o seu projeto de vida. E se Ele é Senhor, até mesmo sobre os meus desejos e sonhos, não há nenhuma garantia que os meus desejos e os meus sonhos serão realizados. Porque Ele é o quê? Ele é Senhor. É Ele quem vai sempre conduzir a minha vida. Pode até ser que Ele conduza de uma forma que eu não queira, mas Ele ainda vai continuar conduzindo. Quando a gente vai refletir sobre isso, nos leva ao desconforto. E aqui eu quero fazer referência a um filósofo ateu chamado Stomanigo. Em um dos seus escritos, ele vai refletir muito bem sobre isso, sobre a realidade do que é acreditar que Deus realmente existe. E naquilo que nós falamos, Jesus como rei que chegou, nas suas próprias palavras. Refiro-me ao medo da religião em si. Falo por experiência própria. Eu mesmo sou fortemente dominado por este medo. Quero que o ateísmo seja verdadeiro. E fico receoso com o fato de algumas das pessoas mais inteligentes e bem informadas que conheçam serem crentes religiosos. Não se trata apenas de eu não crer em Deus, e naturalmente espero que minha convicção esteja correta. Espero que Deus não exista. Não quero que haja um Deus. Não quero que o universo seja assim. Tenho o palpite de que esse problema da autoridade cósmica não é raro. Eu queria ter audácia para responder aqui esse filósofo, à luz do receio dele em saber da possibilidade de Deus existir. Meus queridos, quando nós entendemos realmente quem é Deus, revelado na pessoa de Jesus, desse rei que chegou, dessa criança que nasceu, que é o que celebramos hoje, não há por que nós termos medo da realidade desse rei que é Senhor sobre tudo. E isso por quê? Porque ele não é um rei déspota, ele não é um tirano, ele não é um manipulador cósmico, ele possui sim todo o poder, mas ele se tornou um ser humano frágil, nasceu em uma manjedoura. Esse Deus, ele possui toda a riqueza, mas ele nasceu numa família humilde e simples, lá em Israel, no primeiro século. Ele é rei sim, mas ele veio como servo. Ele é o primeiro em importância à luz de tudo que existe, mas ele se fez o último em favor de todos. Meu querido, se você não se sente importante em decorrência do lugar que você nasceu, se preocupe com isso não. Jesus Cristo cresceu no lugar mais atrasado que havia no seu tempo, Nazaré. Não é o que você fez, não é quem você se tornou, não é isso que importa. O que importa é quem Jesus é, saber que Ele veio, entender o que Ele fez e saber o que somente Ele pode fazer, tornar você uma nova criatura, fazer com que somente você possa nascer para viver realmente para Deus. E aí você me pergunta, como que Ele pode fazer tudo isso? Eu te respondo, porque um dia Ele nasceu, o rei chegou, e Ele está dominando sobre todas as coisas. Feliz Natal a todos, que Deus nos abençoe.